Paz do Senhor, eu sou mais conhecida como Marcinha Dominique e agora eu vou ler a profecia do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada, número 37, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E disse ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe assim. Dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto. Eu fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: Por Judá e pelos seus filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declararás o que significam essas coisas, tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e eles se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre os que houveres escritos estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra dos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e eu os livrarei de todos os lugares de sua residência, e em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles serão seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com que eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e eu os estabelecerei, e os multiplicarei, e eu o porei no meu santuário, no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles para sempre. E o trono de Davi está reinando para sempre por meio de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que se fez carne, habitou entre nós, morreu por amor a nós, para perdoar os nossos pecados, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Daí ele ressuscitou, venceu a morte, esteve sobre a terra ainda, comeu com os discípulos, deixou ordens para eles irem para Jerusalém, até que fossem revestidos do poder de Deus. Foi derramado o Espírito Santo de Deus. Jesus subiu aos céus e ele deixou o seu Espírito Santo sobre a terra para convencer do pecado, da justiça, do juízo e para ser nosso auxiliador, até que ele volte nos céus. Então, o trono de Davi já está estabelecido por intermédio de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus não muda, ela é eterna e ela é sempre a verdadeira, a palavra de Deus. E Jesus Cristo te ama e Ele quer te fazer feliz. E Ele ama o povo de Israel e Ele ama todas as nações. Fique com Deus, aceite Jesus Cristo no seu coração, leia a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia é um livro poderoso, maravilhoso, que muda as gerações, muda a sua vida, muda a minha vida também. Fica com Jesus Cristo, Ele te ama, tá? Fica na paz. Tchau.